Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos felizes por mais essa oportunidade que nós estamos juntos aqui como casais para aprendermos, para dedicarmos esse momento, né, para nós e que nessa noite nós possamos ser abençoados e termos algo a mais, né, para contribuir para o crescimento, o amadurecimento, o desenvolvimento do nosso casamento. E para começar, a gente vai orar. Vou pedir para a Silvia orar, Amém. agradecendo por esse momento, por essa oportunidade e pedindo que Deus esteja direcionando a partir de agora tudo que vai acontecer. Amém. Pegue na mão do seu esposo. Se você ainda não teve a oportunidade de poder dar um abraço, um beijo, que essa seja a oportunidade onde vocês possam estar juntos como um casal, desfrutando de mais um estudo. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia. Te pedimos, ó Deus, que esse estudo, ó Deus, que foi preparado com tanto carinho, ó Deus, possa, ó Deus, encontrar, ó Deus, um coração que receba, ó Deus, essa palavra, ó Deus, como vindo do Senhor, ó Pai, para o nosso casamento, que possamos a cada dia, ó Deus, crescer, ó Pai, como casal, ó Deus, crescer também, ó Deus, na Tua palavra, no conhecimento, ó Deus, da Tua palavra, Pai, e que o Teus propósitos, ó Deus, venham se cumprir, ó Deus, na nossa vida, como casal, como família, Deus. E nós queremos, ó Deus, te pedir, ó Deus, por essa noite. Que não seja, Deus, mais uma noite, Pai, mas que seja a noite, ó Deus, que o Senhor escolheu para abrir os nossos olhos, para abrir o nosso entendimento, ó Pai. E nós te pedimos, ó Deus, por sabedoria, por conhecimento e pela revelação da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra, ó Deus, traga luz, ó Deus, na nossa família, Amém, traga Senhor. luz, ó Deus, para o nosso casamento, Pai, e que possamos desfrutar, Pai, do melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos começar, irmãos, nessa noite. É um tempo breve que nós vamos ter, né, mas que a gente possa aproveitar e buscar crescer, né, crescermos juntos. Hoje à noite a Amém. gente vai falar um pouquinho que o amor ele compartilha. Eu queria, antes de a gente continuar, né, dizer que a gente tem se esmerado bastante para falar não só aquilo que muita literatura sobre casais traz, né, debate, não, mas aquilo que a gente tem vivido e que a gente tem notado, sentido, né, através das conversas, da convivência mesmo, que os casais têm precisado, né, como nós também temos precisado. Então, debaixo de oração, né, que a gente recebe de Deus aquilo que a gente deve comentar, aquilo que a gente deve conversar, e que você nessa noite possa aproveitar, né? Se não for o seu caso, mas que você possa guardar tudo que está sendo ensinado e passar para alguém que esteja precisando, né? Mas nós queremos que, se Deus falou com a gente, para nós trabalharmos esse assunto no nosso casamento, que seja, nós queremos que seja também com todos os irmãos assim, que a gente possa aproveitar, né, tudo aquilo. Às vezes não é um tema aquilo que a gente estava querendo, mas é um tema que Deus está querendo para o nosso casamento, né? Então, Amém. amor compartilha. A gente compartilha muitas coisas, né? A gente compartilha experiências, a gente compartilha uma vida com a pessoa que está do nosso lado, né? Então, nós temos que lembrar disso. O amor, ele compartilha, ele divide, sim, né? Vamos entender, então, um pouco sobre esse assunto. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, fala assim: Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, que nosso coração verdadeiramente esteja no Senhor, porque só através do amor que nós vamos conseguir compartilhar com o nosso cônjuge, com o nosso esposo, aquilo que realmente nós temos de precioso. É verdade. No casamento, devemos compartilhar o amor, a alegria, a esperança e o que temos de mais precioso. Por isso que nós escolhemos aquele versículo, né, lá de Mateus, que fala que onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E só diante de Deus e com tanto amor que Ele coloca no nosso coração pelo nosso esposo, pela nossa esposa, é que nós temos que compartilhar aquilo que nós temos.
O Paulo Henrique vai comentar com vocês agora o que seria isso, o que temos de mais precioso. Verdade. A gente vê, né, quando a gente fala de tesouro, pode continuar. A gente fala do tesouro, a gente vê que é algo precioso que a gente tem, né? Quando ele fala que onde está o tesouro está o coração. Então, quando a gente lembra de tesouro, né? Eu lembro quando nós éramos crianças, lembrávamos assim de um baú cheio de moedas de ouro, cheio de colares, né? Como nós víamos nos filmes quando crianças. Mas o nosso tesouro, né? Como a Silvia falou, tem que estar em Deus. O nosso coração tem que estar em Deus. Deus é o nosso tesouro, né? Amém. E nós devemos compartilhar, sim, o amor, as experiências, como eu falei, devemos compartilhar a alegria, momentos, né, como nós podemos lembrar, né, que cada um possa nesse momento estar lembrando tantos momentos que nós compartilhamos já com a nossa esposa, a esposa com o marido, momentos preciosos que passamos juntos, tomando um sorvete, fazendo uma atividade física, brincando, tomando um café, né, que momento bom quando nós temos aquela disponibilidade de sentarmos à mesa e tomarmos um café conosco, só os dois, né? Os filhos não, mas só os dois podendo conversar, né, sobre algum assunto. Que bom, né? Poder compartilhar momentos, né? E aí nós perguntamos assim, questionamos, né? E o que nós temos de mais precioso para nós compartilharmos, né? Compartilharmos com o nosso cônjuge, compartilharmos com a nossa família. E nós pensamos assim, hoje em dia, o que nós temos de precioso? Né? Vamos lembrar do dinheiro, né? Mas o dinheiro não vamos bater nesse momento, não. Nós vamos lembrar de algo que hoje em dia tem sido muito debatido, que é algo muito precioso. E é o nosso tempo. O tempo, muitas vezes, está na nossa mão, né? Como é que nós vamos direcionar, como é que nós vamos organizar esse tempo? Mas hoje em dia nós escutamos até o dizer, né? Tempo é dinheiro. Então, tempo seria um tesouro. Hoje em dia, o tempo cada vez mais escasso. O que mais nós ouvimos falar não tenho tido tempo. Se o dia tivesse mais 5 horas, mais 6 horas, né? Poderia aproveitar melhor, poderia render mais o meu dia. E o tempo é um dos fatores que mais influencia na qualidade do casamento e na organização diária dos casais. Porém, ele é normalmente ignorado. Isso, é tão precioso, né? Como nós falamos aqui, o tempo, nosso tempo é muito precioso. E nós devemos realmente pedir do Senhor sabedoria para poder gerir o nosso tempo. Porque diante de tantas distrações que nós temos no nosso dia a dia hoje eu acordei pensando, né? Nossa, e não é só a gente, né? Só nós, os pais, mas os nossos filhos também estão cheios de distrações. E hoje eu acordei com isso na minha mente. Além de gerir o meu tempo, né, que já é precioso, eu tenho que gerir também, eu sou responsável por gerir o tempo dos meus filhos, por eu passar mais tempo em casa. E diante de tudo isso, né, nós ainda temos que ter essa sabedoria de gerir o nosso tempo para o nosso cônjuge. Como o Paulo Henrique falou, o amor compartilha. E como é bom quando a gente pode compartilhar com o nosso esposo, com a nossa esposa, um tempo precioso, né? Aquela pausa para o café, ou então aquela pausa onde o marido está lavando, né? E a gente enxugando a louça. Aqui em casa é assim, o Paulo lava, né? Eu fico ali do lado dele conversando. E isso é tão gostoso porque a gente compartilha o dia a dia dele, eu compartilho o meu dia a dia com as crianças. E é um momento assim precioso, porque é um momento onde as crianças não querem estar, né? Porque eles sabem que vai acabar sobrando para eles. Então, realmente, é um momento que fica somente eu e o Paulo na cozinha. Então, é um momento muito gostoso. Mas é um momento também, esse é o nosso momento, né? Tô relatando aqui para vocês, mas muitas vezes tem casais que têm um outro momento, né? Um momento no sofá, então aqueles que gostam de assistir um filme, aqueles que gostam de ler juntos, ou então aquele
casal que é mais fitness, né, que gosta de correr juntos, ou que gosta de sair para lanchar, né, para ir a um restaurante, mas que esse tempo junto jamais seja ignorado. Como nós falamos aqui, o nosso tempo é muito escasso, né? Nós estamos sempre correndo. E até mesmo agora, na pandemia, né, onde todos estão em casa e onde muitas pessoas acharam que ia ter muito tempo sobrando, mas a nossa correria continua, porque nós estamos vivos, então a gente continua dependendo do nosso trabalho, a gente continua assim, limpando a nossa casa, tendo os nossos afazeres, uns estudando, uns dando apoio para os filhos, mas que eu e você não possamos permitir que sejamos roubados o nosso tempo com o nosso cônjuge, que a cada dia nós possamos procurar fazer algo comum com o nosso esposo, né? Como a Beth e o irmão Laudi têm falado, né? Sobre as sementes que nós temos semeado no nosso casamento. Com certeza, o tempo é uma das sementes mais importantes do nosso casamento. E como nós estamos tratando nessa noite, sobre compartilhar, né? Compartilhar esse tempo. Então, é o tempo você organizar e você compartilhar o seu tempo, né? Ter um tempo para compartilhar com a sua esposa. E como cuidar do amor, alimentar o amor e investir no amor se não compartilharmos o que temos de mais precioso. E nós podemos notar, né, que atualmente uma das coisas que nós temos de mais preciosas, nós não vamos entrar aqui, até conversei com a Silvia, né? O que nós temos de mais precioso, claro, é Jesus Cristo na nossa vida, a salvação que nos foi dada com o sacrifício da cruz, isso é o que nós temos de mais precioso. Mas no nosso dia a dia, a gente sabe que o tempo ele tem um lugar especial e que nós precisamos compartilhar, né, esse momento, né, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Então, tudo tem que ser muito organizado. Então, nós vamos cuidar do amor, alimentar o amor, investir no amor, compartilhando o tempo, que hoje também é algo que nós temos de muito precioso. E nós podemos ver que lá em Eclesiastes 3, versículo 1 e 7, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí lá em Eclesiastes vai citando, né? Tempo para isso, tempo para aquilo. Nós vamos pegar lá no versículo 7, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. E nós queremos nessa noite pontuar o compartilhar do tempo com a conversa do casal, né? Pontuar assim, como aproveitar meu tempo com a minha esposa. E nós queremos dividir assim com vocês que nós temos que compartilhar o nosso tempo conversando com o nosso cônjuge. A conversa ela é muito importante, o falar, né? O nosso cônjuge não adivinha o que estamos sentindo, o nosso cônjuge não sabe muitas vezes do que nós estamos passando no nosso trabalho, e nós temos que compartilhar o nosso tempo. Quando a gente fala de tomar um café, é um café não os dois calados, apressados numa mesa. Quando a gente fala de tomar um sorvete, não é os dois apressados querendo voltar logo para casa para cada um ir para o seu celular e assistir a televisão. Mas é um tempo aproveitando para conversar, para esclarecer muita coisa, para debater outras, né, para decidir muitas coisas através dessa conversa. Nós podemos ver assim que foi feito na leitura, né, que nós nos aprofundamos um pouquinho, e diz que houve um sociólogo húngaro que fez um estudo com 30 mil pessoas em 11 países. E ele alerta que o casamento, a conversa, né, o tempo que você vai passar conversando com o seu cônjuge, ele é muito importante para o estabelecimento, o amadurecimento e a estabilidade do seu casamento. Então, se você passa um tempo conversando, você vai conseguir um casamento mais estável, você vai conseguir um lar mais harmonioso, porque você conversa, porque vocês vão esclarecer muita coisa.
porque vocês vão decidir, né? Isso, e através da conversa a gente expressa os nossos sentimentos, né? Uma pessoa calada, você não sabe o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Então, muitas vezes, é até uma barreira que nós temos que ultrapassar, né? Porque realmente, às vezes, tem um que é mais calado, né? Um que observa mais, mas é interessante você poder expressar aquilo que você está falando, está pensando, está sentindo, porque é assim que a gente vai compartilhar essa troca de experiências também. Você vai poder ter no seu esposo, na sua esposa, um confidente, um amigo, alguém que realmente conhece você. Porque do tempo do nosso namoro, né, a gente vai mudando ao longo dos anos, a gente vai amadurecendo, aquilo que a gente gostava a gente já não gosta mais, a gente já passa a ter outro gosto, a ter outro pensamento, a ter outra visão. Então, realmente é algo que precisa ser compartilhado, é o tempo. E saber aproveitar esse tempo, essa que é a questão, né? Você saber aproveitar esse tempo com o seu esposo. Porque com os nossos filhos, nós aproveitamos o tempo inteiro, né? Nós estamos o tempo inteiro ligado com eles, a vida deles, a nossa vida gira, né, em torno deles, do bem-estar deles, do aconselhamento, do encaminhamento na palavra de Deus. Mas é necessário realmente nós termos esse tempo com o nosso esposo, para que nós possamos a cada dia mais estar mais perto, mais ligados, você saber realmente o que passa no coração da sua esposa. Às vezes, muitas vezes eu escuto, né? Ah, mas o meu marido nem sonha que isso aconteceu. Ah, não, eu nem tenho coragem de contar para ele, né? Então, são algumas coisas que vão ficando e aí muitas vezes estão numa proporção muito maior, né? E quando nós realmente temos esse tempo, a gente vai lá, vai poder abrir o nosso coração, vai poder ser compreendido, porque você vai, ao longo do tempo, amadurecendo o nosso relacionamento através das conversas. E como eu e o Paulo, a gente compartilha isso, né? Graças a Deus, o nosso casamento é pautado diante disso, né? Desse compartilhar do nosso tempo. A gente aproveita cada tempo que a gente tem com sabedoria. Às vezes não é o suficiente, né? Porque a gente queria poder conversar mais, mas é usado, né? Nós temos que pedir para o Senhor sabedoria para usar o nosso tempo com entendimento e com sabedoria. É verdade. E nós sabemos, né, que para o homem muitas vezes é mais difícil, né, conversar. A gente está, então, falando nessa noite que o amor compartilha as coisas preciosas que nós temos, né, como a gente falou, só fazendo um rápido resuminho, né, compartilha os momentos que nós vivemos, as alegrias, compartilha o amor, né? E compartilha o que nós temos de mais precioso. E nós estamos pautando aqui, nesse caso, né, nesse momento, mas algo de precioso que nós temos é o nosso tempo. E vamos compartilhar o nosso tempo com a nossa esposa. Mas eu queria também, só para concluir, esse estudo que foi feito por esse sociólogo húngaro com 30 mil pessoas, ele fez esse estudo, nessa pesquisa, e lá ficou constatado também que o casamento vai ser mais consolidado, né, se o casal conversa, mas, além disso, ele constatou também que quando há essa conversa, quanto mais você conversa no casamento com a sua esposa, mais vontade você vai ter de conviver com ela, porque os dois vão adquirindo mais proximidade, mais intimidade, e você vai ser levado a querer mais estar na companhia dessa pessoa. Porque se os dois não conversam, é igual quando a gente fala de Deus, né? Ter mais intimidade, conversar mais com Deus, através da oração, através da palavra. Assim é o nosso cônjuge também ali do nosso lado. Muitas vezes a gente passa o dia e nem conversa. E a gente ouve muito falar, né? Não, mas meu marido é fechado. A gente sabe que para o homem é mais difícil, a gente fala menos. A mulher é cientificamente comprovada a quantidade, tem estudos que abordam isso, né? A mulher, ela fala mais, né? É dela ela fala mais. Então, para ela, muitas vezes é mais fácil ela conversar, né? Mas a gente tem que se esforçar, o marido também. Nós temos um duplo esforço aí, né, maridos? Que é ouvir as esposas, né? A gente sabe desse desafio. E falar também com as esposas. Porque, e compreender, né? Aí é um esforço triplo já, né?
Então, vamos nos esforçar para isso. Mas temos sim que ouvir, né, pacientemente ele ouvir, mas conversar também, né? O homem, a gente muitas vezes eu acho assim, não, para mim as coisas são mais fáceis, para mim não precisa tanto debate, para mim é mais fácil, rápido de resolver, não vou ficar discutindo tanto tal assunto, tal solução, como vai fazer, como vai ser feito, mas é importante conversarmos. Então essa pesquisa ela diz isso, né? Que o tempo gasto em conversar com a sua esposa vai trazer mais o desejo em estar com essa companhia, né? Porque você vai notar mais ligações, né? Mais coisas em comum, mais situações que vocês vão lembrar, né? Então vai ser mais agradável esse casamento junto ali com a sua esposa se você conversa com ela, né? Diferente de você querer esconder, diferente de você querer postergar, né, as conversas. Nós temos que decidir, vamos vender ou não vamos vender tal, não depois, vamos resolver outras coisas mais importantes. Até antes disso, eu queria contar uma história que nós ouvimos também, né? O casal não estava conversando muito, estava com um problema no carro, e o marido foi e falou, né, falava para a esposa, né, falava para o marido, olha, o nosso carro está com algum problema, mas eles não conversavam muito, falou, aí depois não conversavam muito, não debatiam mais os assuntos do dia a dia, aí ele falou para a esposa falou para ele, tá, depois a gente vê. Aí os dias foram passando, a esposa falava de vez em quando, olha, o nosso carro está com problema. Aí o marido dizia, tá, depois a gente vê. Não queria muito papo, né? Aí quando eles foram ver, o carro parou, não funcionou mais o carro. Aí conseguiram levar numa oficina, aí o mecânico falou, né, olha, se vocês tivessem trazido esse carro antes, o problema seria bem menor, o gasto seria bem menor, o carro ficaria pronto muito mais rápido, vocês não teriam tido tanto problema. O problema não teria crescido tanto. E assim é no nosso casamento, né? No nosso casamento, quando a gente deixa somar, a gente deixa acumular e a gente não conversa sobre aquele problema, a gente vai ver que o problema ele vai crescer. A gente vai ver que o problema vai tomar uma dimensão muito grande. E é isso que aí diz, né, Silvia? Isso. Quando não somos nós, né, nesse caso, até coincidiu, porque essa semana o nosso carro não quis pegar, a bateria acabou arriando, porque a gente não está usando, né? Eu fui usar esses dias o carro e não pegou. Mas esse não é o nosso caso. Quando deixamos passar as pequenas coisas por acharmos que não temos tempo para conversar e resolver a situação, elas se tornam sérias e afetam todo o nosso relacionamento. Então a conversa ela é muito importante. Quando a Silvia falou do nosso carro, na hora que não pegou, ela já me falou, já fiquei, e agora? Como vai ser? Precisamos sempre do carro, né? Sempre a gente quer ter o carro em condições. Vamos tentar resolver logo o problema. Mas nós não podemos deixar acumular, como foi essa história do carro que eu falei, no nosso casamento. Quando a gente deixa as pequenas coisas acumularem, como a gente vê, né? Às vezes varre o problema para baixo do tapete, aí a gente vai ter uma dimensão maior. Porque na realidade nós fugimos sempre do confronto, né? Nós não gostamos de ser confrontados. Mas isso é algo que nós temos que trabalhar em nós, né? Nós temos que trabalhar isso na nossa mente, para que realmente a gente tenha na nossa mente que nós estamos procurando o melhor. Por mais polêmico que seja, por mais séria que seja, difícil, né? Dolorido. Difícil a conversa, mas nós temos que saber que nós estamos indo lá resolver um problema. Assim como você às vezes sente uma dor e procura um médico porque você não quer que a sua situação piore, né? Muitas vezes a gente sente uma dor de barriga, sabe que é uma gastrite, ou começa a sentir os sintomas, a gente corre para o médico, porque a gente não quer que aquela pequena gastrite se torne uma úlcera. Né? Dessa mesma forma, nós temos que procurar também o diálogo no nosso casamento, a conversa, né? Muitas vezes é algo que a gente precisa confessar, ou então algo que a gente precisa voltar e pedir perdão, ou tocar no assunto. Então, que nós possamos não fazer como está nessa foto, né?
varrer para debaixo do tapete, ou deixar lá no esquecimento, ou não querer tocar no assunto por ser uma ferida ou por ser algo que a gente não queira tocar, né? Mas nós temos que ter em mente que a gente está resolvendo um problema hoje para que ele não se torne pior no futuro. Então é muito importante a gente ter essa sabedoria e também sempre procurar o conselho, né? Nós temos o pastor que está sempre à disposição, né? Temos outros pastores também, pastor Eliel e a Carminha, que já tem um bom tempo de casamento, o pastor Egídio com a pastora Janete, vocês têm a nós também, eu, Paula, o irmão Laudia, a irmã Beth, que podem auxiliar vocês, porque nós também crescemos, amadurecemos através de testemunhos, né? Através de um conhecimento. Aprendemos uns com os outros, porque, como a gente fala, a gente troca experiências, né? Um dia a gente também já pode ter passado pelo mesmo problema que você tá passando, está enfrentando, mas se não tivermos, nós vamos buscar juntos do Senhor uma resposta, do Senhor, através de oração, para que haja um conserto, né? Para que haja uma solução, porque tudo tem uma solução, né? Basta a gente ter essa vontade de ir lá e de poder consertar, ao invés de esconder ou de deixar para lá. Então, não vamos deixar crescer aquilo que a gente pode resolver conversando. Aquele tempo precioso que nós temos, né? O nosso tempo é precioso, que a gente ouve dizer, meu tempo vale ouro, tempo é dinheiro. Vamos compartilhar tudo isso, o que é muito importante para a gente, que é o tempo, né? O que é algo precioso para nós, vamos compartilhar com a nossa esposa. Se não temos nada para resolver, excelente também, né? Vamos continuar conversando, né? Vamos continuar nos conhecendo, buscar aquilo que nos liga, aquilo mais intimidade com a nossa esposa, né? Eu lembro assim daquele, eu sempre gosto, né, de ver quando está um senhor e uma senhora bem idosos, né, os dois juntos. Se nós não conversarmos agora, enquanto ainda somos jovens, né, se não buscarmos sempre esse diálogo, uma conversa agradável, uma conversa prazerosa, aquele pensamento assim, né, eu gosto de conversar com a minha esposa, quando formos mais velhos, que tiverem só os dois, os filhos, cada um já ter tomado o seu destino, como vai ser os dois dentro de uma casa se não conversam, se não tem algo que ligue, né, os dois, alguma intimidade, algum assunto que os dois gostem de debater, de conversar, vão falar do quê? Então precisamos treinar desde agora, se não temos nada para resolver, nada para decidir, né, nada para buscar, vamos vender, vamos comprar, não temos nada para fazer nesse aspecto, vamos conversar buscando, né, aquilo que nos liga, a intimidade, a algo que possa unir mais o casal. Né? Então vamos sempre nesse sentido, porque é algo precioso que nós temos hoje é o nosso tempo. Temos que organizar. E o tempo passa voando, né? Eu e o Paulo já estamos juntos desde 1999, né? Então passa muito rápido quando você vê, o tempo já passou, né? E nós não podemos perder essa intimidade, como ele falou. Esses dias eu estava lendo um texto que falava sobre a dança no casamento, né? Fazendo uma comparação, a dança da vida, né? Nós começamos juntos, né? Como namorados, e depois como noivo, depois como casais, e continuamos dançando. E aí depois vieram os filhos, né? E depois eles foram crescendo, crescendo, e muitas vezes a gente acaba deixando que os filhos, né? Ou que alguma situação vá afastando a gente. Quando a gente um belo dia acorda, tá lá os dois, né? Idosos, já as crianças cresceram, já foram embora. E aí quando a gente vê, né? Chegou a hora de dançar os dois novamente, mas a gente não acerta mais o passo, né? Porque perdeu-se o compasso. Então, que nós não possamos deixar que isso aconteça, né, no nosso casamento. Eu também estava lembrando hoje com o Paulo como os nossos filhos crescem rápido, né? Ano passado, o Pedro Henrique foi me dar um abraço, eu estava na cozinha, e aí eu falei assim, nossa, meu filho está tão grande. E aí fui tentar, disse assim, nossa, vou ver se eu consigo carregar, né? Eu fui tentar carregar o Pedro, né? O Pedro é o mais velho. E aí acabei machucando a minha coluna e fiquei dias, né, com a coluna doendo.
e tive que fazer alongamento e tudo para poder me recuperar. Então, realmente, hoje eu não consigo mais carregar o Pedro, né? O tempo passa muito rápido. E eu sei que daqui a um tempo, né, o que eu e Paulo fazíamos, né, a gente vai procurar sempre manter, mas tem algo que a gente não vai conseguir mais fazer como era no nosso tempo, mas que a gente possa aproveitar, né, cada situação. Eu quero dar parabéns para vocês também que têm aproveitado esse tempo, que têm compartilhado, que têm dedicado, né, porque a gente sabe que é um tempo onde a gente tem que parar, né, e nós somos alimentados pela palavra diariamente da nossa igreja. A igreja não tem cessado de falar, né, não para. Eu fico assim tão comovida, né, com os nossos pastores que têm procurado esforço, se dedicar, né? E eu quero dar parabéns para vocês também que têm se dedicado. A gente tem recebido fotos onde filhos, né, têm preparado jantar para os pais, têm preparado uma mesa para os pais. Então, como isso é importante também, está atingindo os nossos filhos, eles estão vendo, né? Eles estão vendo que tem aquela hora, no momento na sexta-feira, que o pai e a mãe param, né? Ou ficam na sala, ou então vão para o quarto, ouvir a palavra, que a gente vai para o quarto, né? Os meninos ficam na televisão, e aí aqui na sala e a gente vai lá para o quarto. Então eles já falam, mamãe, já vai começar, pai, já é daqui 10 minutos. Então eles sabem que aquele é o tempo, né? O nosso tempo. Então eu quero dar parabéns para vocês que têm se disponibilizado, que têm aceitado essa palavra, né? Que a gente tem crescido juntos, né? Hoje eu estava recordando sobre os temas que nós já falamos aqui, os temas que foram abordados pela Beth e pelo Laudi, e como nós temos crescido, né, com tudo isso, crescido amadurecido também e crescido em crescimento, no conhecimento, né, temos crescido, adquirido mais conhecimento, mais sabedoria. Eu até fiquei emocionada e estou trocando as palavras, né? Mas glória a Deus por isso, amém, né? Estou muito feliz em poder compartilhar e crescer junto com vocês também. Verdade, irmãos. E para encerrar, né, foi muito bom essa noite. A gente não quer ficar muito tempo, né, porque a gente sabe que o nosso tempo é precioso. A gente aprende aqui com a palavra, mas vamos dedicar também um tempo agora com o nosso esposo, né, com a nossa esposa. E vamos dedicar esse tempo, dividir bem o nosso tempo, né? A gente sabe que mesmo nesse tempo de ficarmos mais um pouco em casa, mas o tempo nosso é sempre corrido, né? E em verdade, lá em Mateus 18, 19 a 20, diz assim: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. A gente vê que versículo para fechar, né, o nosso estudo, né? Colocamos em azul, porque onde houver, né, dentre vós, né, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa. Quando a gente fala em concordar, para a gente concordar com alguma coisa, a gente tem que conversar. Olha, eu concordo com você. Alguém falou com o outro para poder dizer, olha, eu concordo com você. Então, a gente vê como é importante conversar, né? Os dois concordaram com aquilo e agora nós vamos pedir para o Senhor que está nos céus. E onde estivermos reunidos no nome dele, ali também ele vai estar conosco. Deus quer fazer parte do nosso casamento. Deus quer que nós conversemos com ele e conversemos com a nossa esposa, para que entremos num acordo, podemos entrar num acordo, né? E concordarmos com aquilo que vamos levar para o Senhor. Já pensou se eu peço uma coisa para o meu casamento e ela pede outra coisa para o nosso casamento? Como é que vai ser? Então vamos conversar. Nós vamos orar com que propósito, querida esposa? Né? Vamos colocar assim, vamos orar para comprarmos uma casa ou para comprarmos um apartamento. Temos que conversar. Então vamos compartilhar o que temos de precioso. O nosso tempo também é precioso com a nossa esposa. E assim nós encerramos nessa noite, né, Silvia? Amém. Nós encerramos aqui o nosso estudo dessa noite e que fique o desafio, né? Compartilhe
porque o amor compartilha aquilo que nós temos de mais precioso. E além de Cristo, né, porque é o que nós temos de mais precioso, hoje em dia, na correria do dia a dia, o nosso tempo é precioso. Então vamos dividir aquilo que nós temos de precioso com a nossa esposa, com os nossos filhos, como foi falado aqui pela Silvia, né? Podemos organizar sim, mas o nosso tempo, nessa noite, nós batemos que ele é importante ser aproveitado conversando, porque nós queremos um casamento onde um tem intimidade com o outro. E como conquistar mais intimidade, como conseguir mais intimidade do que conversando, né? Podemos nos tornar, além de maridos, esposa e marido, grandes amigos que conversam bastante, que sempre têm assuntos a serem conversados, discutidos, né? Esclarecidos. Então vamos desenvolver isso também no nosso casamento, é um ponto muito importante. Amém. Eu quero deixar nosso abraço aqui para vocês. O nosso desafio dessa semana, né, vai ser realmente compartilhar, separar o nosso tempo para nosso esposo, para nossa esposa. Dedique um tempo para sua esposa, 15 minutos, 20 minutos, conversando, meia hora, chame ela, converse, senta com ela no sofá ou no quarto e converse, dedique esse tempo, fala para ela assim, agora eu estou aqui para compartilhar o meu tempo com você. Pergunte como foi o dia, né? Pergunte um pouco, né? Algo que Deus, com certeza Deus tocou no seu coração, trouxe à sua mente, algo que precisa ser conversado, compartilhado. Também como desafio dessa semana, eu queria pedir que vocês estivessem orando pela Natália ou Juliano. No domingo eu conversei com a Natália, ela já está nos últimos dias, né, para ter o Natan, a nossa irmã Girliane também que está grávida. Então vamos orar uns pelos outros, como o Mateus pediu no culto, né, de terça-feira. Vamos continuar orando e especialmente por essas duas mulheres que estão grávidas e precisam de cuidado, precisam da nossa cobertura espiritual, né, pela vida do Enzo e pela vida do Natan. Amém. Amém? Vamos orar então, irmãos. Muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. Então vamos orar. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos, Senhor Deus, aqui nessa noite como casal. E obrigado, Senhor, por tudo que foi falado, Senhor Deus. Nós cremos que Tu sempre tem algo a acrescentar no nosso casamento. Tu sempre tem algo a nos ensinar, Senhor Deus, porque nós queremos, sim, um casamento melhor, uma vida melhor, Senhor Deus. Queremos ser melhores maridos e as esposas melhores esposas, Senhor Deus, para que o nosso relacionamento possa ser um relacionamento maduro, um relacionamento agradável e um relacionamento feliz, onde Tu é o principal, Senhor Deus. Obrigado pela vida dos nossos pastores, pela nossa pastora, pela esposa dos nossos pastores também, as esposas, as famílias, Senhor Deus, também, que tem nos sustentado em oração, os filhos, Pai, também, cuida de cada um, Senhor Deus, abençoa todos que estão ouvindo esse vídeo, que estão vendo e ouvindo esse vídeo, Senhor Deus, que possam ser alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu poder, Pai. Muito obrigado por tudo, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês.